dias eu tenho dificuldade de, na Santa Missa, fazer essas celebrações, Dia das Mulheres, Dia das Mães, dias que foram colocados para serem celebrados num contexto materialista e do mundo contemporâneo que não tem uma finalidade espiritual. Então, sempre encontro dificuldade de fazer essas parabenizações, considerando que o fim desses estabelecimentos, dessas festas, não foram o contexto espiritual, mas sim contexto material, e muitas dessas celebrações até em contextos contrários à religião, né? Contrários à fé católica. Então, é difícil fazer isso, mas eu encontrei hoje um motivo para pensar a necessidade de celebrar esse Dia das Mães, e que isso já tinha sido aprovado pela Igreja, não para todo mundo, mas para uma cidade no Oregon, nos Estados Unidos, onde o Santo Padre, o Papa Pio XI, permitiu à Congregação dos Servos de Maria que eles celebrassem num santuário nacional, no segundo domingo de maio, uma solenidade, uma festa em honra a Maria, Mãe do gênero humano. Não Maria, Mãe de Deus, porque Maria, Mãe de Deus é celebrada no dia 1º de janeiro, né? Mas o Papa Pio XI permitiu que se celebrasse uma festa litúrgica chamada Maria, Mãe do gênero humano. Então, no segundo domingo de maio, Dia das Mães, nós podemos nos recordar desta verdade. E é esta verdade que eu quero pregar. Um grande santo das escolas, um grande santo mestre, São José Cafasso, ele, ao instruir as crianças no rudimento da fé, ele perguntava, como muitas vezes nos perguntam na catequese: quantas mães vocês têm? E as criancinhas respondiam: uma. Né? Eu disse: não, pensa direito. Vocês têm mais do que uma. As crianças ficavam pensando: como assim, né? Crianças pequenas. Aí ele deixava um tempo, elas quebrarem a cabeça. Aí elas lembravam da avó, da tia, né? Aí falava: 2, 3, 4. Não. Responde direito, eu sei que vocês sabem. Vocês só não querem dizer. E aí as crianças ficavam pensando. Aí São José dizia: eu sei que vocês sabem, mas não querem dizer, então eu vou dizer. Vocês têm 2 mães. Verdade ou mentira? As crianças: sim, uma mãe no céu e uma mãe na terra. Eu aprendi esta verdade sem muita dificuldade, porque desde criança, e a minha mãe não tinha nenhuma dificuldade em dizer, e ela mesma disse que quando soube que estava grávida de mim, me consagrou a Nossa Senhora e disse: este é seu filho, né, que eu vou cuidar para a senhora. Então, quando a gente era pequeno, minha mãe sempre lembrava isso para nós. Se ela aprendeu de um padre ou de quem quer que seja, mas do coração dela. Ela dizia: eu sou a mãe de vocês, mas vocês têm uma mãe no céu. Né? Então não era difícil pensar que eu tinha 2 mães. Né? Talvez eu não entendesse que esta mãe do céu, não é, era tão grande como hoje eu entendo que ela é. Mas eu entendia que, assim, do mesmo jeito que a minha mãe da terra cuidava de mim, a minha mãe do céu cuidava de mim. Então esta verdade ficou muito evidente em todos os anos da minha vida, e eu penso na vida de muitos de vocês, porque é uma verdade, e essa verdade ela precisa ser proclamada, porque num contexto materialista hoje, nós celebraremos muito as mães da terra, e com muito sofrimento, muitos filhos que não foram amados pelas suas mães da terra, eles nesse dia não viverão grandes alegrias, não. Eles viverão remorsos, viverão dores, revoltas, né, tristezas. E eu sempre pensei: por que, se a maternidade é um dom que não morre, e os santos sempre disseram que a maternidade é como um poema de Deus, como a maior expressão da bondade de Deus para nós, e que em todas as línguas, né, eles diziam, é como se fosse um poema que emana da boca de alguém. Tem um santo que dizia que em todas as línguas a mãe, a palavra, né, mãe, se pronuncia como com 2 beijos, não é? Para expressar a doçura que essa palavra tem, né?
mamãe. Então ele dizia, os lábios se tocam duas vezes como dois beijos que se dá ao pronunciar esse nome, ou como os italianos, mama, não é? Como uma expressão de amor, que ninguém conseguiria ouvir a palavra mãe e não se remetesse à caridade, ao amor. É verdade. Tanto é verdade que aqueles que não tiveram mãe, quando escutam essa palavra, sofrem. Se fosse uma palavra indiferente, eles não sofreriam. Se mãe fosse uma palavra ou significasse algo indiferente, para quem está estudando aqui a língua portuguesa, né? Mãe, o que significa? Uma palavra que dá o nome a um ser. Então, quando alguém fala mãe, imediatamente se remete à sua genitora. Mas e aquele que não teve? Ou aquele que não a viu? Ou aquele que foi abandonado ou rejeitado por ela? Quando ouve essa palavra, pensando num contexto hoje de celebração, ele ouve com certa dor no coração. E a dor geralmente é por causa da falta do amor, não é por outro motivo. Ou por não poder ter vivenciado, por poder não ter conhecido, como a mãe de um bebê que morre lá no parto, por exemplo. Quando ele ouve a palavra mãe, ele sofre porque ele gostaria de ter experimentado o que todo mundo fala que experimenta quando ouve a palavra mãe, ou quando nós pronunciamos essa palavra num contexto celebrativo, a mulher se emociona, porque esta palavra significa o que ela é. Não é um título. Não é a mesma coisa que dizer presidente ou doutora. Mãe não é um título. Mãe é o que ela é. Então, quando alguém identifica a mulher com esta palavra, e aí, independente de qual seja, pode ser uma mulher que não deu à luz a filhos biológicos, mas que entendeu a maternidade. Quando ela ouve a palavra mãe, o coração dela se enternece e às vezes até estremece quando ela acredita, porque antes de ser algo dos afetos, é algo da fé, da obediência de uma mulher, quando ela corresponde à vontade de Deus. Então, os santos diziam que tudo se confirma em Nossa Senhora, a sua maternidade, essa ternura que nós temos ao pronunciar esse nome. Quando uma criancinha nasce, é a primeira palavra que ela diz, e causa ciúme até muitas vezes no pai, nas pessoas em volta, porque é mama mesmo, mamar. Aí você não sabe se ela quer mamar, se ela está te chamando, né? Se ela quer se alimentar, eu sei que ela quer você, né? Quando a criança é pequena. E quando morre, dizem também que é uma experiência que a psicologia também já estudou, que muitas vezes na hora da morte, na hora da agonia da morte, se chama a mãe. Um velhinho que está morrendo, a mãe dele já morreu há muito tempo, né? Quando ele está na agonia da morte, ele chama pela mãe. Tem esposa, tem filhos, tem todo mundo, né? Mas é como se fosse a primeira e a última palavra que nós pronunciamos nesse mundo. Né? Muito forte isso, muito belo. Porque é uma verdade que não morre, como eu disse, a maternidade não morre como o matrimônio morre na terra. Está uma verdade que nós deveríamos ter mais esclarecida dentro do nosso coração. Então, nós temos sim uma mãe natural da terra e uma mãe no céu, uma mãe sobrenatural. E é preciso entender isso, né? De novo, eu quero fazer aquela distinção para que nós nunca esqueçamos do sentido verdadeiro da maternidade espiritual de Nossa Senhora. Até porque uma mãe não será plena mãe se ela não chegar a esta compreensão e também ela, unida a Nossa Senhora, gerar os seus filhos para Deus. Então não basta dar à luz a filhos, tem que gerá-los para Deus. Não basta ser mãe de 10 filhos naturais. Sozinhos, eles não encontram a felicidade eterna. É preciso dá-los a Deus. E quem pode fazer isso? Em casa, se ela entende bem qual é a missão, é a mãe. Que é aquele sentido que hoje tem se dado muito à maternidade de Nossa Senhora e até à própria mãe, que é o aspecto afetivo. É uma analogia muito fraca,
muito insuficiente, até o ponto do padre Roio Marim chamar de falsa, que é aquela compreensão que nós temos da mãe como aquele ser que simplesmente nos transmite afeto, cuidado, proteção, que cuida de nós, que cuida do nosso corpo, que nos dá as coisas, que nos dá amor, que cuida da nossa saúde. E essa mãe é a mãe mais anunciada hoje, quando se fala de Nossa Senhora. Sinta, porque nós estamos muito feridos nos afetos, e eu até entendo isso, né? Como a nossa geração está tão ferida nos sentimentos, às vezes quando vai se conduzir as orações ou pregar sobre Nossa Senhora para tentar curar aquele afeto mal resolvido, nós exacerbamos essa compreensão e dizemos: olha, Nossa Senhora está te abraçando, sinta. Ela está te acolhendo. Nossa Senhora está curando, né, aquele trauma da sua gestação. Nossa Senhora está curando os seus sentimentos, a perda da sua mãe. Nossa Senhora está te acolhendo. Mas o padre Roio Marim dizia: tudo bem, a enfermeira também cuida de mim e cura também as minhas feridas, mas ela não é minha mãe. Só esse aspecto da maternidade de Nossa Senhora não revela o que a maternidade dela é. Até porque ela não me deu a luz naturalmente. Ela não deu a luz ao meu corpo. Então, para muitos, essa figura é como se fosse a figura da tia. Eu fui cuidado pela minha tia, não foi pela minha mãe. Alguém diz. Então, a minha tia é como se fosse uma segunda mãe. Existe segunda mãe? Só a do céu. Vó. Vó não é segunda mãe. Vó é vó. Vó é mãe da minha mãe. É muito lindo a minha avó, ela cuidou de mim, eu vivi com a minha avó. Ela foi e cuidou de mim a vida inteira. Eu tenho ela como a minha mãe, tudo bem, não tem problema nenhum, mas ela não é a sua mãe. Porque se ela fosse, ela supriria no seu coração todos os sofrimentos e as dores que a sua mãe biológica gerou. E ela sozinha não conseguiu. Se a sua avó, se a sua tia, ou se uma mulher, outra, fosse a sua mãe, ela seria suficiente para tudo que você precisa. E não é verdade. Às vezes quem foi cuidado pela avó ainda tem aquele sofrimento em relação à mãe biológica. Ou às vezes nem consegue aceitar o fato de não ter sido cuidado pela mãe biológica. E não entende o porquê. Por que eu tive que ser cuidado por outro? Sim, mas o outro não cuidou e você cuidou. Ela não te amou, amor. E por que você está reclamando? Ah, porque a minha mãe não cuidou de mim. Ou seja, então mãe é aquela que deu a luz naturalmente. E aquela que me deu a luz sobrenaturalmente. Padre Roio Marim diz: esta compreensão, essa metáfora, essa analogia entre Nossa Senhora e uma mãe humana, e o cuidado de Nossa Senhora e o cuidado de uma mãe humana, é uma comparação muito fraca, muito insuficiente e até perigosa. Por quê? Porque quem teve grandes traumas com a sua mãe humana tem dificuldade de pensar em Nossa Senhora como essa mulher que me acolhe e me abraça porque nunca foi abraçada. Então, quando você faz a oração dizendo assim, tem gente que fecha o coração na hora e diz: eu tenho dificuldade com a figura de Nossa Senhora. Quantas pessoas eu ouvi falar isso? Frei, eu tenho um problema com a figura de Nossa Senhora. Eu não sei porquê, mas eu não dou conta de sentir o que as pessoas falam de Nossa Senhora cuidando de mim. Eu amo Nossa Senhora, mas eu não consigo essas coisas. Por quê? Porque não é uma comparação justa. Não revela o que Nossa Senhora é de verdade. Só que saiba, hoje na igreja, a doutrina que se vai passando é esta. E o padre Roio Marim diz: ela é falsa. É tão perigosa. Mas ao mesmo tempo é tão afetivamente forte que a gente prefere sentir essa experiência, né? De pensar em Nossa Senhora só como uma mãe melhor do que a minha. Nossa Senhora não é uma mãe melhor do que a sua, porque ela não veio substituir a sua. Existe a sua mãe natural e a sua mãe sobrenatural. Nossa Senhora é sua mãe sobrenatural. Ela não veio para cumprir na sua vida o que a mãe natural não cumpriu. Ela não veio dar a luz ao seu corpo. Então o padre Roio Marim diz: nós precisamos discernir, precisamos ter clareza como Nossa Senhora é nossa mãe.
Um segundo modo, ele diz, de compreender essa mãe é quando nós pensamos naquela mulher que nos adota, para o filho que foi deixado, né, no hospital. Como no dia que eu fui batizar uma criança, há poucos dias atrás, tinha uma criancinha lá que ela tinha sido abandonada. E é super interessante. Uma criança abandonada, ela é mais cuidada do que as outras. Então, na neonatal, onde eu fui, tinha 4 crianças. Só uma estava com a mãe, né, biológica. As 4 crianças dependiam de cuidado. Mas quando elas se referiam àquele que foi abandonado, o menininho que eu batizei, graças a Deus, elas falavam com tanta ternura, com tanto amor, e já se colocavam como mãe daquele bebê. Né? Ai, se eu pudesse, ai, se me desse. Até a enfermeira-chefe pegava ele com tanta ternura que eu dizia, ela nem está vendo que aqui é o lugar que ela trabalha. Esse bebezinho não é filho dela. Né? E ela vai embora para casa e vai ficar lá. Mas era tanta ternura, o jeito que ela pegava e o jeito que ela cuidava e olhava para o bebê, parecia que era filho dela. Ou seja, ela adotou ele no coração. Né? Ou uma mãe que adota mesmo, vai lá e passa o papel, adota. O padre Rui Marinho dizia, ela é mãe, mas num sentido incompleto. Ela é mãe afetiva, como aquelas mulheres adotaram afetivamente. Legal quando ela passa a ter certos direitos e adota de papel passado, mas ela não é a mãe daquela criança ao ponto, ele diz, de em algum momento, talvez na vida, essa criança querer saber quem foi a mãe. Quantos filhos adotados chegam à idade adulta e diz, eu queria muito conhecer a minha mãe. A mãe adotiva fica até ferida. Ela pensa que é falta de amor. Ela diz, mas eu sou sua mãe. Eu te peguei e você só tinha 2 dias de vida. Eu cuidei de você a vida inteira. Eu sou sua mãe. O jovem diz, sim, você é minha mãe. Eu tenho você como a minha mãe. Mas eu queria conhecer a mulher que me deu a luz. Eu queria saber por que ela me abandonou. Mas você foi mal cuidado durante a sua vida? Não, de forma nenhuma. Eu sou muito feliz porque vocês me adotaram. Te faltou alguma coisa? Te faltou amor? Não, não é nada disso. Eu só quero saber quem foi a mulher que me deu a luz. Quem foi a minha mãe. Então o padre Rui Marinho diz, por isso a mãe adotiva, apesar de ser uma verdade, porque ela é mãe dos afetos, né? É mãe legal diante do juiz, mas ela ainda não é plenamente a sua mãe. Então ele diz, uma mãe, para ser entendida como tal, a palavra tem que significar, não é? O nome. Então ele diz, é aquela mulher que te gerou e te deu a luz. Tem que ter passado pelas vias naturais de uma mulher para que ela se diga mãe daquela criança, na ordem natural, tá? Ele explica isso só para dizer uma coisa, o que vai significar na ordem sobrenatural. Então ele diz que na ordem natural, nós podemos chamar de mãe aquela mulher que nos deu a luz, seja ela boa ou não. Porque tem mães que deu a luz e abandonaram seus filhos. No caso dessa mulher que abandonou esse bebezinho lá na neonatal, já era o 5º. Que ela dava a luz e entregava, dava a luz e entregava. E quem foi lá para resolver não foi ela, foi a avó. Ela só deu a luz e saiu do hospital. O bebê ficou lá. A avó é que foi para poder tratar de ir na defensoria lá, e deixar o bebê para adotar. Ele vai sair da neonatal para um abrigo. Triste. Mas vai. Mas tudo bem, a mãe daquele menino é aquela mulher que deu a luz e o abandonou. Só que ele diz, nós temos a vida natural e nós temos a vida sobrenatural. Existem 2 vidas em nós. E esta vida é que eu queria que as mães de hoje entendessem. Aquelas que escutam essa homilia. Entendam, vocês podem ser as mães naturais dos seus filhos e hoje receber presentes deles e ser celebrada. Isso é muito bonito, isso é um reconhecimento. Se deve fazer, se deve reconhecer, porque ninguém gera e dá à luz, né, sem alguma dificuldade. E ninguém cuida de uma criança a vida inteira sem qualquer sacrifício. Então, se reconheça a mãe natural. Mas o que a igreja diz é, nós temos uma mãe natural porque nós temos uma vida natural. Mas nós temos uma mãe espiritual
Porque nós temos uma vida espiritual. Nós somos um homem natural e espiritual. Deus nos criou com alma e com corpo. A nossa mãe, ela deu à luz ao nosso corpo. Deus infundiu a alma. E pela graça, ou seja, para que a alma viva em Deus, nós nascemos de uma mãe espiritual, da qual a igreja é uma figura. Essa mãe espiritual é Nossa Senhora. A teologia diz que Nossa Senhora nos concebeu, ou seja, ela gerou, foi fecundada e nós fomos concebidos no coração dela no momento em que ela disse sim ao arcanjo São Gabriel. Porque nós somos o corpo místico de Cristo. Então, em Cristo existe o corpo material, né? E o corpo místico espiritual, que é a igreja, somos nós. Então a igreja diz, e o nosso carisma também, Nossa Senhora nos gerou lá no momento em que o arcanjo São Gabriel recebeu o sim. E ela nos deu a luz lá na cruz, quando o coração dela foi traspassado de dor e ela se uniu ao sofrimento de nosso Senhor. Então nós fomos gerados na concepção e nascidos na redenção, no Calvário. Nós somos filhos das dores de Maria Santíssima. Certo? Então lá é o momento em que nós nascemos para Deus, para a vida da graça, a igreja diz. E então, na ordem da graça, na ordem sobrenatural, nós nascemos de Nossa Senhora aos pés da cruz. Tá? Agora, o que a igreja diz é, das duas vidas que nós temos, qual é a vida mais nobre e mais elevada? A vida natural ou a vida sobrenatural? Os mártires comprovam que, pela vida sobrenatural, eles foram capazes até de fazer a imolação da sua vida natural. Ou seja, para salvar a minha alma, para ganhar Deus, para viver a graça, muitos santos, muitas crianças preferiram perder a vida do corpo, perder a vida natural, do que perder a vida sobrenatural. Inclusive uma mãe que tinha acabado de dar à luz Santa Perpétua, ela preferiu, para salvar a vida da sua alma, preferiu perder a vida do corpo e deixar o bebezinho dela com um dia de vida nascido sem mãe. Todo mundo veio a ela e disse, você está grávida, vai dar à luz, o seu bebê precisa de você e você tem que negar Jesus? Nega Jesus, você vai ser liberta, porque ela estava presa, porque era cristã, ia ser martirizada no dia seguinte, estava pronta a dar à luz. Veio o pai dela, veio o marido dela, veio todo mundo para tentar convencê-la de que o bebê precisava muito dela e que ela não tinha direito de dar a vida dela por Jesus e deixar o bebê sozinho. Então o argumento deles era, olha o seu filho, ele vai precisar de você, ele precisa tanto de você. Renega Jesus, depois você volta atrás, mas não deixa o seu bebê sozinho. O que ela fez? Para não perder a vida da alma dela, e também daquele bebê, né? Porque ela ia gerá-lo para Deus com aquele sacrifício dela. Ela deu a luz ao corpo dele, mas ela queria dar a ele a fé. E a fé ela queria testemunhar, sendo um mártir, dando a vida. Então, no dia seguinte, depois de ter dado a luz, né, ela ainda, né, se recuperando, foi se arrastando, apoiada em santa felicidade, as duas foram mártires juntas, né, sendo levadas para o ginásio, onde elas seriam mortas pelas vacas, né? E depois pelo gladiador. E ela, para não perder a vida da alma dela, deixou um bebê com um dia de vida, sem mãe para cuidar, pensando que, ainda que ele não tenha a mãe biológica, natural, que cuide dele durante toda a vida e que ele sofra porque não conheceu ou não teve os afetos dessa mãe, quando essa criança crescer e souber qual foi o testemunho que a mãe dele deu, aquela criança terá a fé. Portanto, uma mulher gera o filho dela plenamente pela obediência da fé. E foi exatamente esta que fez Nossa Senhora Mãe de Deus. Foi a primeira concepção de Santo Agostinho. Ela gerou primeiro pela fé e depois no seu corpo.
Portanto, por mais belo que seja a celebração de hoje, ela só é completa se ela tocar o coração das mulheres, levando elas a compreenderem que, se alguma falta gerar o seu filho na ordem sobrenatural, ou seja, dando a vida da fé, da graça a essa criança, eu diria, essa celebração ainda não é plena. Plena e feliz hoje é aquela mãe que gerou o filho na ordem sobrenatural, não só na ordem natural. Porque a ordem natural não depende da mulher. Tá? Na ordem natural depende de vários fatores. E até da vontade de Deus. Uma mulher pode ser estéril pela vontade de Deus. Mas na ordem sobrenatural, a disposição é a todas. Todas, inclusive aquela que não deu à luz biologicamente a filhos. Porque a Virgem Maria não deu à luz ao meu corpo e ela é minha mãe. Padre Rui Marim diz, o sentido verdadeiro da maternidade é aquela que deu à luz, certo? E fez nascer um filho naturalmente. Na ordem da graça, ele diz, nós também precisamos nascer. Então, a única mãe na ordem da graça é aquela que é capaz de gerar e dar à luz um filho na ordem da graça. Nossa Senhora foi a única capaz. Portanto, toda mulher pode, unindo-se a Nossa Senhora, viver o mesmo processo. Gerar e dar à luz aos seus filhos na ordem da graça. Por participação. E ela faz isso como? Para dar à luz por meio de grandes sofrimentos. Talvez aqui esteja o ponto onde a mulher não queira viver. Ela quer viver a glória da maternidade humana, ela quer viver o louvor da maternidade biológica, mas ela não quer viver o sacrifício da maternidade espiritual. Por quê? Gerar Deus numa alma não é de graça. Nossa Senhora, para gerar um filho para Deus, foi traspassada. Portanto, toda mãe que queira ser uma mãe plena, gerar os seus filhos para Deus, ela terá que aceitar, se imolar, para que aquele filho tenha fé. A Santa Perpétua entendeu isso. Ela não foi capaz de imolar só a alma, mas também o próprio corpo dela, sendo martirizada e tendo aquilo como um testemunho para o futuro do filho dela, que aderiria à fé pelo testemunho da própria mãe. Então saibam, mãe verdadeira, pensando agora na explicação do Padre Marinho, a mãe verdadeira, plena, mais elevada, não é a mãe que dá à luz a filhos biológicos, é a mãe que dá à luz espiritualmente aos seus filhos, até não os tendo biologicamente. Porque eu disse que na ordem espiritual, toda mulher pode dar à luz a filhos. Senão, não valeria a vocação das freiras. Seria uma vocação infecunda, estéril, inválida. E certamente Deus não criou alguém para uma vocação que não pudesse ser vivida. A minha paternidade pode ser vivida. A maternidade de uma freira pode. A maternidade de uma mãe espiritual pode. Quem nos prova, não é, que Nossa Senhora é verdadeiramente a nossa mãe é a Sagrada Escritura. Dizendo numa das passagens de São Paulo, Jesus é o primogênito de uma multidão de irmãos. Se Jesus é primogênito de uma multidão de irmãos e Nossa Senhora só deu à luz a um filho, a pergunta é, quem são esses outros irmãos? E São Paulo diz que somos nós. Ou quando Jesus ressuscita, no Evangelho de São Mateus, ele diz, fazei-o saber a meus irmãos, que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus se refere a nós como irmãos dele. Se nós somos irmãos, meu irmão é aquele que nasceu da minha mãe. Ah, eu posso ter um irmão dos afetos? Pode. Posso ter um irmão que eu faço um pacto com ele e a gente vira irmão de sangue? Pode. Agora, nenhum deles pode se dizer plenamente filho da sua mãe. Porque filho da mãe é só aquele que nasceu dela. Então, só Marcos, que tem traços parecidos com o meu, ou eu com ele, que é mais velho, meu irmão, só ele eu posso chamar verdadeiramente de meu irmão. Posso chamar outro de meu irmão na fé, né? Ou meu amigo da vida, ou o filho da minha da minha tia, eu posso dizer meu primo, é como se fosse meu irmão, fomos criados juntos, tá? Não tem problema nenhum. Agora, meu irmão só pode ser aquele que nasceu da minha mãe. E Jesus diz, fazei-o saber a meus irmãos, que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus.
Jesus diz que o pai dele é o nosso pai. Então tem que ter uma mãe. Tem que ter uma mãe. E a igreja nunca negou, desde a Sagrada Escritura. Já no século IV, já se defendia com muita clareza que Nossa Senhora era nossa mãe. Na doutrina já se falava. Antes disso não houve nenhuma dúvida que era. Ninguém tem dúvida de que São João tenha chamado Nossa Senhora de mãe. Ou São Pedro tenha chamado Nossa Senhora de mãe e os apóstolos também. Se Jesus se referia a eles como irmãos, certamente ele dizia para a mãe, meus irmãos. E a própria Virgem Maria os adotara como mãe. Não creio que nenhum apóstolo tenha se referido a Nossa Senhora que não fosse por essa expressão tão bela de mãe. Porque não só Jesus os entendeu como irmãos, mas eles também se entenderam como irmãos. Por isso, a Sagrada Escritura confirma, os santos padres confirmam, e a nossa própria razão também confirma. Nós acabamos de explicar. Nós temos vida natural e vida sobrenatural, e na ordem sobrenatural alguém tem que nos ter dado a luz. A única que poderia nos dar a luz na ordem da graça era aquela que tinha a graça, a mãe da graça. E a única que é a mãe da graça e que tinha a graça era Nossa Senhora. Por isso, ela nos concebeu na voz do anjo Gabriel e nos deu a luz na voz do Senhor Jesus na cruz. Portanto, tem um canto muito bonito que diz, Monstra esse matre, pedindo a Nossa Senhora, se mostre nossa mãe, se mostre nossa verdadeira mãe. Portanto, filhos, hoje eu louvo a Deus pela vida das mães, mas especialmente pela vida das mães que entenderam o que é a maternidade. Não só as que ganham presente e esquecem de Deus no dia de hoje. As que ganham presente e esquecem de Nossa Senhora, ou esquecem da sua grande missão materna nesse mundo. Os louvores dessas festas pagãs, não é essa mãe que nós louvamos hoje. Hoje nós louvamos a nossa mãe, que nos gerou para Deus, Nossa Senhora. E com ela, todas as que estão unidas e compreenderam que com ela eu também posso gerar os meus filhos para Deus. Então vocês que são filhas desta obra e que entenderam isso, se sintam muito felizes, porque hoje vocês participam da verdadeira maternidade. Se tem alguém que pode ser louvada nesse mundo, é a mulher católica, a que entendeu e que começou a atuar pelos seus sacrifícios diários na alma dos seus filhos, a fim de gerá-los para Deus. Então a mãe feliz é a mãe de um santo. Mãe feliz é a mãe de São Maximiliano, é a mãe de São João Bosco, é a mãe de São Pio X, a mãe de Santo Agostinho. Mãe feliz é a Beata Conchita, é a mãe de Santa Teresinha. Mãe feliz é aquela que entendeu que Deus deu a ela um poder muito maior do que gerar filhos biológicos. Porque isso hoje pode fazer até na máquina. Faz o bebê de proveito e deixa ele lá. Pode pagar alguém para fazer. Isso não é difícil. Quer ter um filho? Produz, vai no laboratório, paga. Porque com dinheiro se compra tudo, Paga e alguém vai fazer um bebê para você. Agora, gerar um filho na alma, só a mulher católica que está unida a Nossa Senhora. Porque nem toda mulher católica entendeu isso ainda. Que Nossa Senhora hoje verta sobre as mães o dom da alegria que ela teve ao gerar nosso Senhor e ao mesmo tempo a alegria que ela teve em meio a todas as dores lá aos pés da cruz, quando toma para si São João e com ele toda a humanidade inteira, porque ela aceitou ser a nossa mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima.